dando continuidade ao nosso estudo do livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Segunda parte, os departamentos. Nós estamos no capítulo 2, Arquivos da Alma. Esse é o nosso segundo encontro. Fazendo aqui uma breve recapitulação, lendo aqui algumas passagens, nós lembramos que Camilo e os companheiros, de estágio, vamos dizer assim, pré-alta que eles estavam vivendo, para conhecer ali outros departamentos, nesse em especial eles então estavam na torre de vigia, e ali, conforme nós estudamos anteriormente, tínhamos a descrição das funções daquele departamento, que era exatamente acompanhar os espíritos que não estavam guardados no hospital, ou pelo hospital, e também onde eram mantidos aqueles espíritos mais agressivos, mais desequilibrados, para que não perturbassem o desenvolvimento dos trabalhos em outros setores. Então aqui alguns trechos do que nós vimos anteriormente. Nós temos aqui, aproximou-se de um daqueles aparelhos que ornavam a sala, acionou atentamente um novo botão luminoso, e enquanto se reproduzia no aparelho magnético um vulto masculino, em tudo semelhante a nós outros, no vigor dos 40 anos, ia gentilmente elucidando sempre. Eis um dos temíveis obsessores, chefe de pequena falange de entidades endurecidas e maldosas, portador de múltiplos vícios e degradações morais, criminoso e suicida, que arrastou ao seu abismo de vileza e misérias quantos incautos, desencarnados e encarnados, pôde seduzir e convencer a segui-lo, e cujos crimes avultam com tal gravidade nos códigos das leis divinas, que não nos admiraríamos ver chegar de uma hora para outra ordens do alto para o seu encaminhamento aos canais competentes para uma reencarnação expiatória fora do globo terrestre, em planeta ainda inferior à Terra, ou para um estágio espiritual em suas circunvizinhanças astrais, em os quais, num período relativamente curto, poderia expiar débito que na Terra requeririam séculos. Tal cometimento, todavia, seria medida drástica que repugnaria à caridade e ao inimaginável amor do nosso meigo pastor, o qual preferirá primeiramente esgotar todos os recursos lógicos e legais para persuadir ao arrependimento, assim como à regeneração, servindo-se da grande ternura e piedade de que só ele sabe dispor. Então, nós vimos aqui naquele encontro passado, exatamente que a ideia do expurgo, como nós ouvimos atualmente, falando dessa fase de transição planetária e tudo mais, acontece para os casos mais drásticos, onde todos os recursos disponíveis já foram utilizados e os efeitos não foram atingidos, não foram alcançados. Então aqui nós temos um espírito dessa categoria, mas que ainda insistem em fazer com que ele se reabilite antes de tomarem essas medidas. Isso porque, Brás, a gente pega assim somente alguns detalhes bem superficiais para não assustar muito, mas dá para a gente imaginar o que poderia trazer de detalhes nessa ficha corrida, para saber exatamente o que esse espírito já vivenciou e já provocou também na vida dele. O que mais que nós temos aqui? Aí eles viram então naquele aparelho e estava ali, sentado à mesa de estudo, as faces entre as mãos, em atitude de desânimo ou preocupação profunda, cabelos revoltos, cheios e ondulados, semblante atormentado por pensamentos conflagrados, que emitiam em torno do cérebro evaporações espessas, quais nuvens púmleas, encontrava-se o prisioneiro, ali à nossa frente, como presente no mesmo salão em que nos achávamos. Aqui depois continua também a descrição, falando que apesar de tudo era simplesmente um homem que trazia ali aquelas características mais grosseiras devido ao seu estado moral, e que também trazia no peito a marca de um suicídio por tiro, que também escorria aquele sangue, que nós já vimos em relatos
em relatos anteriores. O nome dele, então, Agenor Peflauva, esse é o nome do nosso personagem. Ele foi, então, atendido por Olivier de Guzmán, que era um dos trabalhadores lá daquele departamento, e ali, então, fazendo aquele trabalho de evangelização, para despertar nesse espírito a consciência da necessidade de transformação. Vimos, então, aqui que foi mostrado que ele foi conduzido, né, diante de uma sala, e nessa sala havia ali um grande espelho de aproximadamente 2 metros de altura, segundo a descrição trazida por Camilo. E ali, então, pela simples aproximação do indivíduo, já começava, então, a mostrar nesse espelho atos de suas vidas, de sua vida anterior, de suas vidas pregressas, dos atos dos mais escondidos, né, nas profundezas de sua consciência. Então ali, né, provocava grande pavor para aqueles estagiários que assistiam ali essa demonstração através daquele, entre aspas, né, daquele monitor que foi apresentado, e ali então eles já temiam que, se por acaso eles se apresentassem também diante daquele espelho, eles começassem também a ver aquilo que existia nas profundezas de suas próprias consciências. E o grande temor que eles relatam era que não era apenas os orientadores saberem daquelas histórias, mas o grande medo era eles mesmos verem aquilo que eles fizeram e que eles acabavam, né, com o passar do tempo, ignorando, ou pelo menos suprimindo de suas memórias, ou tentando suprimir de suas memórias. E ali Agenor via então tudo aquilo que ele tinha realizado anteriormente. E rapidamente, como nós vimos aqui, ele então começa a trazer, né, apresentar uma argumentação para que justificasse aquilo que ele fez. E é isso que nós vamos ler agora, só para a gente poder retomar aqui o nosso raciocínio, né? Então ele diz assim: não, senhor meu mestre, não, senhor, não fui mau filho para meus pais. As anotações que ontem apresentei dessa particularidade de minha vida são verdadeiras, juro-vos. Isso lembrando também, bom dia, Márcio, isso lembrando também que ele, todos os dias, fazia então umas reflexões e anotações sobre suas lembranças, sobre a avaliação que ele fazia daquilo tudo. É como se fizesse, né, aquela anamnese todos os dias, colocando as suas observações e depois sendo analisados, né, por esse especialista que era o Guzmán, né? Então ele está justificando aqui também. Existe, por certo, algum engano no pormenor que vos levou a rejeitá-las. Engano e rigor excessivo para comigo. Fazeis-me escrever as normas de um bom filho de acordo com as leis do Senhor Deus Todo-Poderoso, que eu temo e respeito. Né, que a gente já começa a ver a hipocrisia do espírito, né? Porque ele falava exatamente aquilo que os avaliadores, né, que os terapeutas gostariam de ouvir, mas que na sua própria qualidade vibratória já mostrava exatamente o contrário, né? Então, no plano espiritual, por mais que os espíritos tentem se justificar, tentando encontrar ali argumentações para se defenderem, na verdade a sua realidade acaba sendo explícita. E esses avaliadores, esses terapeutas, então, conhecem exatamente aquilo que se passa na intimidade de cada um. E eis o grande drama que cada um de nós vivenciará no plano espiritual quando nos depararmos com esse momento de fazermos as nossas próprias avaliações sobre a vida que nós tivemos, sobre as atitudes que nós tomamos, as escolhas que foram feitas, analisando ali todas as causas, as consequências, os relacionamentos que nós tivemos aqui no mundo físico, e aí então vai mostrar, olha, você fez tal coisa, ou você deixou de fazer tal coisa naquele momento. E a nossa argumentação vai ser, mas em tal coisa eu tentei fazer isso, fiz aquilo, então nós vamos tentar encontrar ali as nossas desculpas, né? Isso é muito natural, nós veremos isso também nos livros de André Luiz, já que ele mostra não apenas a sua própria trajetória, mas também fala sobre alguns espíritos com quem ele teve contato, e mostra exatamente isso, tentam apresentar as suas justificativas, baseadas no seu ponto de vista,
mas que na verdade os espíritos então que fazem essa avaliação, conhecendo a intimidade, sabem exatamente como lidar com tudo isso. E vemos aqui um espírito então que procura, né, sempre manipular a situação a seu favor, só que obviamente, né, fracassando nesse objetivo, né? Gleise, bom dia. Bom dia, Mariana. E continua. Porém, se tenho certeza do que venho afirmando em torno de minhas recordações, para que tão exaustivo labor? Peço-vos antes encaminheis a quem de direito o meu rogo de libertação. Por que me fazem sofrer tanto? Não existe, pois, perdão e complacência na lei do bom Deus, que eu tanto amo? Mais uma vez a gente vê aqui a hipocrisia, né? Pois sou profundamente religioso e estou arrependido dos meus grandes pecados. Encontro-me aqui há tantos anos. Passei por infernais calabouços, nas mãos da horda malvada que me arrebatou após o suicídio para a sua banda. Atormentado vaguei por ilhas desertas antes de me submeter aos seus detestáveis desejos. Enfrentei fúrias tétricas do oceano, abandonado e perdido sobre rochedos solitários. Durante 10 anos me vi acorrentado à cova imunda de um cemitério onde sepultaram meu corpo asqueroso, enlameado e fétido. Perseguido fui por grupos sinistros de inimigos vingadores. Batido como cão raivoso, maltratado como um réptil, corroído por milhões de vermes que me enlouqueceram de horror e angústia, sob a tortura suprema da confusão que nada permite esclarecer, sem lograr compreender a trágica aflição de sentir-me vivo e deparar-me sepultado, apodrecido, devorado por imundos vibriões. Carregaram-me prisioneiro, os malvados, atado de cordas resistentes, e prenderam-me na própria sepultura em que jazia. Bem, quero dizer, vós já o sabeis, meu mestre, em que jazia aquela que eu amei, sim, que eu desgracei e depois assassinei, temendo represárias da família, visto tratar-se de uma menina de qualidade aristocrata. Ninguém jamais identificou o assassino, mas aqueles malvados sabiam de tudo e depois do meu suicídio vingaram a morta. De tal forma me vi perseguido que, a fim de me libertar de tal jugo e eximir-me dos maus tratos que recebia, tive de unir-me ao bando e tornar-me um similar, pois era essa a alternativa que ofereciam. Devo, portanto, ter muitas atenuantes. Depois, além do mais, aprisionado por lanceiros, emasmorrado no Vale Sinistro, onde padeci nova série de horrores, e agora nesta torre, tolhido em minha liberdade, sem sequer poder recrear-me nas ruas de Madrid, que eu tanto amava, nem respirar o ar puro e fresco dos campos como tanto me apraz. Sou ou não sou filho do bom Deus? Ou serei irmão do próprio Satanás? Aqui o que vale, né, me passou aqui uma imagem que é interessante a gente destacar também. Deixa eu pegar aqui. Sim, quando ele fala aqui que ele foi obrigado a seguir esse grupo de espíritos, nós encontramos nas reuniões mediúnicas que são realizadas atualmente, principalmente nas reuniões de desobsessão, muitos espíritos que se justificam, dizendo exatamente que fazem aquilo porque são obrigados a fazer. Porque eles foram levados por um bando, por um grupo que o ameaçaram e tudo mais. E nós vemos esse mesmo tipo de relato também no livro Aconteceu na Casa Espírita, de Emmanuel Cristiano, em que nós vemos ali grupos que atacam uma instituição e que, protegida, né, essa instituição por grupos de trabalhadores do plano espiritual, consegue, né, convencer esses espíritos obsessores a deixarem esse intento, abandonarem esse intento, e acabam depois se entregando para a assistência que vão receber lá desses grupos, né, de assistência que se apresentam nas instituições. Então é interessante a gente ver que muitos deles realmente são coagidos, como nós encontramos hoje na nossa própria sociedade, porque esse quadro
que nós vemos no plano espiritual, ele acaba sendo quase que um espelho daquilo que também nós encontramos hoje aqui no mundo físico. Nós encontramos em guerras, encontramos em conflitos sociais, nós vemos, por exemplo, em guerras civis, muitos indivíduos que acabam provocando, né, uma daquelas mais terríveis barbáries, e que na verdade são coagidos a fazer isso. Basta a gente lembrar, por exemplo, quando falamos das crianças que participam daqueles exércitos de guerra civil, que provocam guerras civis lá na África. Muitas dessas crianças são simplesmente conduzidas por aqueles indivíduos. Né? Muitos filmes, documentários já foram produzidos a esse respeito, em que esses grupos invadem aldeias, matam os homens, violentam as mulheres e sequestram as crianças. Essas crianças são levadas então para formarem esses exércitos. Crianças de 10, 12 anos de idade, hoje nós encontramos fotos com muita facilidade na internet, delas portando armas, matando pessoas e tudo mais. E aí depois de um tempo, quando vai conhecer um pouquinho da história delas, elas foram levadas, foram aliciadas por esses grupos, né, e depois acabam provocando todas essas barbáries, né, e depois oferecendo então oportunidade para que elas possam ter uma vida diferente, muitas delas aceitam e acabam realmente vivenciando experiências bem diferentes. A mesma coisa acontece também quando encontramos aqui mesmo no Brasil, em grandes cidades como em São Paulo, como em Rio de Janeiro, em que nós temos grupos de traficantes de drogas, de assaltantes, criminosos de um modo geral, que acabam também aliciando jovens para participar de seus grupos, sendo ameaçados caso se recusem. Né? Então, esse é um caso que nós vemos aqui, de um espírito que provavelmente, né, nada nega que ele não possa ter passado também por esse mesmo caminho. Né? Só que o que é avaliado agora é a sua condição atual. Se no começo ele foi, entre aspas, obrigado a fazer isso, agora então ele faz de boa vontade. Por isso então ele se encontra encarcerado, né, preso nessa instituição, passando por esse processo de reabilitação moral, até que ele possa depois começar ali a vivenciar novas experiências para o seu próprio desenvolvimento. Continuando. Demonstrando a mais singular serenidade, replicou o mentor generoso. E ouvindo alguém estranho às tuas eternas queixas, Agenor Peflauva suporia que se cometem injustiças no recinto iluminado pelos almos favores da magnânima diretora da nossa instituição. No entanto, a longa série de infortúnios que expuseste teve origem apenas nos excessos pecaminosos dos teus próprios atos e na truculência dos instintos primitivos que conservas. E isso o mentor falando para esse paciente, né? Há 38 anos vem sendo pacientemente exortado a uma reforma íntima que te assegure situações menos ingratas. Porém, negas-te sistematicamente a toda e qualquer experiência para o bem, enclausurado na má vontade de um orgulho que te vem intoxicando o espírito para tolher os movimentos a prol dos progressos que de há muito deverias ter concretizado. Grande complacência há se desenvolvido aqui em torno de ti, apesar de não a reconheceres. Bem sabes que tua retenção em nosso círculo de vigilância equivale à proteção contra o jugo obsessor da falange que chefiavas, assim como não ignoras que de ti depende a obtenção da liberdade que tanto almejas. Jamais foste molestado aqui. Tesouros espirituais diariamente te oferecemos, desejosos que somos de ver-te enriquecido com a aquisição das luzes que deles se irradiam. Hóspede da Legião de Maria, foste por ela recomendado à direção deste instituto, no sentido de não consertarmos tua volta ao círculo carnal, à reencarnação, sem que positivastes grau de progresso eficiente para o bom êxito dos futuros testemunhos terrenos, que são duros, dada a gravidade dos teus débitos no conceito da lei. Diariamente são expostos a teu exame os motivos por que tua liberdade foi tolhida. Sabes que és culpado.
Sabes que arrastaste ao sorvedouro do suicídio uma dezena de homens incaustos que se deixaram embair pelas funestas sugestões das tuas manhas de obsessor inteligente, desgraçando-os pelo simples prazer de praticar o mal ou por invejá-los de algum modo. Assim como outrora, quando o homem desvirtuava as pobres donzelas enamoradas e levianamente confiantes, levando-as ao suicídio com a amarga traição com que as decepcionavas, prenúncios do obsessor que futuramente serias. Aqui só um ponto, nós chegamos a ver isso no encontro passado. Aqui é até algo assim, parece um pouco pueril, um pouco infantil, quando se fala de um homem que desvirtuava pobres donzelas enamoradas, de um homem que seduzia mulheres e tudo mais, assim como mulheres também. Durante a história nós temos ali vários relatos de mulheres que também seduziam homens por seu próprio benefício e depois seguiam seus caminhos, deixando para trás lesões afetivas profundas. Mas muito mais do que essa visão poética, essa visão aparentemente infantil, nós temos uma situação de extrema gravidade. Porque, como foi colocado para nós aqui, muitas mulheres, assim como também muitos homens, que nós já lemos histórias sobre isso, cometeram suicídio devido a essas profundas desilusões amorosas. E esses suicídios, então, ficam depois atribuídos, ou ficam registrados nos currículos, entre aspas, desses indivíduos que não levaram em conta o sentimento dessas pessoas, já que nós ainda somos muito vulneráveis às carências afetivas, somos muito sensíveis a essas lesões. Então esse caso aqui, por exemplo, foi um espírito que acabava se beneficiando, buscando ali a satisfação dos seus instintos mais primitivos, provocando depois esse efeito colateral de extrema gravidade. E isso depois, então, mais uma vez, fica ali registrado na sua contabilidade moral, como tendo um saldo bastante negativo. E continua aqui para nós. Mas teu orgulho sufoca as conclusões lógicas do raciocínio e preferes a revolta e o sofisma por mais cômodos, furtando-te a responsabilidades por permaneceres ditando a aceitação de compromissos que te apavoram, porque tens medo do futuro que tu mesmo preparaste com as iniquidades que houveste por bem praticar. Agora, porém, existem ordens superiores a teu respeito. Urge, apressemos tua marcha para o progresso, forrando-te da permanência indefinida no círculo vicioso que te prolonga os sofrimentos. Para que ponhamos fim a tão lamentável estado de coisas, faremos a experiência suprema. Quiséramos evitá-la por dolorosa, concedendo-te prazo mais que justo para, por ti mesmo, procurares o caminho da reabilitação. Advirto-te de que, a partir deste momento, diariamente farás um exame sobre ti mesmo, provocado por nós, lento, gradativo, minucioso, que te faculte a convicção da urgência da reforma interior de que careces. Sei que será penoso tal cotejo. Provocaste-o, porém, tu mesmo, com a resistência em que te vens mantendo para o ingresso nas vias do reerguimento moral. Esse cotejamento que é passado para nós aqui nada mais é do que repetir mentalmente tudo aquilo que ele vivenciou. Então, nós já vimos outros casos assim, na prática, até mesmo nós vimos na história de Dona Ivone, em que nos livros que nós lemos, Recordações da Mediunidade, ela falava que ela tinha, assim como também lá nos no Devassando o Invisível, nós vimos assim que ela comentou que ela tinha essa mediunidade altamente ostensiva, conseguia ter um contato constante com aqueles espíritos com quem ela tinha aquele vínculo do passado, e ali então foi dito que eles estavam sempre presentes exatamente para lembrá-la daquilo que ela vivenciou no passado de erro e até mesmo do suicídio que ela tinha cometido. Então, na verdade, ela tinha ali o passado sempre presente e explícito diante dela mesma,
Nesse caso aqui, nós estamos vendo então o espírito que, para que possa modificar a sua postura, as suas atitudes, faria então de uma forma constante uma revista de todos os seus atos do passado. E isso seria então, como foi colocado para nós, provocado por esses espíritos. Então, mais uma vez, diariamente farás um exame sobre ti mesmo, provocado por nós, lento, gradativo, minucioso, que te faculte a convicção da urgência na reforma interior de que careces. Então dá para imaginar o tormento que esses espíritos vivenciam. Colocar o passado delituoso dessa gravidade, como foi colocado para nós aqui, constantemente diante de um espírito, pode levá-lo à loucura. Porque ele vai começar a se punir de tal forma, ele vai tentar naquela fuga constante. Aqui nós temos esse caso, que certamente traz para nós uma gravidade muito profunda, mas nós já vimos também lá no próprio livro Céu e Inferno, lá no caso dos espíritos sofredores, dos criminosos arrependidos e tudo mais, nos próprios criminosos arrependidos, nós tivemos ali indivíduos que mudaram de postura pelo fato de ficarem durante muito tempo na erraticidade, naquela condição de erraticidade, revendo os próprios atos. Então é como se fosse uma tela, um projetor de cinema, projetando diante dos olhos dele o tempo todo o crime que ele praticou. Então, no caso dos criminosos, geralmente eram assassinatos que eles tinham provocado. Então, imaginar o tempo todo vendo e revendo aquele mesmo assassinato. Então o espírito começa a entrar num grau de desequilíbrio muito grande, e daí nós vimos então os trabalhos que foram feitos por Kardec na assistência a esses espíritos naquelas reuniões mediúnicas. Continua aqui para nós. Foste bom filho para teus pais, dizes. Tanto melhor, nada deverás temer ante a evocação desse passado. Olha então a ameaça que é feita, já que ele falou que era um bom filho, vamos ver então as cenas da relação que ele tinha com os pais. Será, portanto, por esse confronto que iniciaremos a série das análises necessárias ao teu caso, uma vez que o primeiro dever que cabe ao homem cumprir na sociedade em que vive será no santuário do lar e da família. Vejamos, pois, os méritos que terás como filho, pois todos os que possas ter serão rigorosamente creditados a seu favor, suavizando tuas futuras reparações. Agenor Peralva, senta-te à frente desse espelho, sobre o palho magnético que irá fotografar teus pensamentos e recordações. Volta tuas atenções para a época dos teus 5 anos de idade, na última existência que tivestes na Terra. Rememora todos os atos que praticaste em torno dos teus pais, de tua mãe em particular. Assistirá ao desfile de tuas próprias ações e será julgado por ti mesmo, por tua consciência, que neste momento receberá o eco poderoso da realidade que passou e da qual não se poderá furtar, porque foi fiel e rigorosamente arquivado nos refolhos ineperecíveis da tua alma imortal. Como todo espírito grandemente culpado, no momento anterior, no momento preciso, Agenor quis tentar a evasão. Encurralou-se de súbito a um ângulo do aposento, bradando apavorado no auge da aflição, o olhar desvairado de perfeito réprobo. Não, senhor meu mestre, por obséquio, eu vô-lo suplico. Deixai-me regressar ao meu aposento ainda esta vez, para o novo preparo. Mas pela primeira vez desde que ingressáramos no magno educandário, soou aos nossos ouvidos uma expressão forte e autoritária, proferida por um daqueles dedicados educadores, pois que Olivier de Guzmão repetiu com energia: senta-te, Agenor Peralva, ordeno-te. Então, como foi colocado a primeira vez, um tom de voz e uma colocação tão incisiva, tão contundente foi apresentada, porque até então todos eles eram tratados com grande caridade, com grande paciência por todos aqueles atendentes. Nesse caso nós vimos uma postura diferente que foi necessária para esse espírito. O pecador sentou-se, dominado, sem mais proferir uma palavra. Suspendêramos a própria respiração. O silêncio
estendera-se religiosamente. Dir-se-ia que a venerável cerimônia recebia a bênção da assistência sacrossanta do divino médico das almas, que desejaria presidir ao cotejo da consciência de mais um filho pródigo prestes a se encaminhar para os braços perdoadores do Pai. Agenor parecia muito calmo agora. Olivier, cujo semblante se tornara profundamente grave, como se concentrasse as forças mentais à mais alta tensão, acomodou-o convenientemente, envolvendo-lhe a fronte numa faixa de tessitura luminosa, cuja alvura transcendente denunciava como originando-se da própria luz solar. A faixa, no entanto, que lembraria uma grinalda, prendia-se ao pálio que cobria a cadeira por fios luminosos, quase imperceptíveis, de natureza idêntica, o que nos levou a deduzir ser o pálio o motor principal desse mecanismo tão simples quanto magnífico na sua finalidade. A tela, por sua vez, igualmente ligava-se ao pálio por múltiplas estrias lucilantes, parecendo harmonizada no mesmo elemento de luz solar. A André colocou, né, chega uma hora que carinho demais atrapalha a educação, né? Ainda mais nesse caso, né, com o espírito dessa rebeldia toda, né? Bom dia, Tic-Tac. Bom dia, Nando. E continua. A voz do mentor elevou-se, porém, autoritária, envolvida, não obstante, em intraduzíveis vibrações de ternura. Contas 5 anos de idade, Agenor Pefalva, e resides no solar paterno, nos arredores de Málaga, o único filho varão de um consórcio feliz e honrado, e teus pais sonham preparar-te um futuro destacado e brilhante. São profundamente religiosos e praticam nobres virtudes de envolta com ações diárias, acariciando o ideal de te consagrarem a Deus, fazendo-te envergar a alva sacerdotal. Acorda dos refolhos da alma tuas ações como filho, em torno de teus pais, de tua mãe particularmente. Fácil, sem vacilar. Estás em presença do Criador Todo-Poderoso, que te forneceu a consciência como porta-voz de suas leis. Então, surgiu para nossas vistas assombradas o inenarrável em linguagem humana. O pensamento, as recordações do desgraçado, seu passado, suas faltas, seus crimes mesmo como filho, em torno de seus pais, traduzidos em cenas vivas, movimentaram-se no espelho sensível e impoluto diante dele, retratando sua própria imagem moral, para que ele a tudo assistisse, revendo-se com toda a hediondez das quedas em que sossobrara, como se sua consciência fosse um repositório de todos os atos por ele praticados, e os quais, agora, arrebatados do fundo da memória adormecida, por transcendentíssima atração magnética, se levantassem conflagrados, esmagando-o com o peso insuportável da tenebrosa realidade. A lamentável história dessa personagem, assassino, suicida, sedutor, obsessor, ocuparia um volume profundamente dramático. Furtamo-nos ao desejo de narrá-la. Para o complemento do presente capítulo, porém, apresentaremos pequeno tópico do que presenciamos naquela memorável tarde de além-túmulo, e que julgamos não será totalmente destituído de interesse para o leitor, já que, infelizmente, nem hoje são comuns os filhos modelos no respeitável instituto da família terrena. Aqui mais um detalhe, né? Bom dia, Zé. Mais um detalhe interessante é exatamente a preocupação que se tem nesses registros que são trazidos para nós, nesses livros, que contam as histórias de espíritos no plano espiritual, não é satisfazer a nossa curiosidade. Então, não apenas aqui, mas também numa passagem de Dona Ivone nós tivemos, ao estudarmos, eles então resumirem a história de um determinado espírito, evitando expô-lo, até porque, né, o fato de nós lermos aqui uma história, ainda que seja anônima,
de certa forma, né, sem identificarmos quem é o real autor, a não ser pelo nome que é trazido para nós, a imagem que nós projetamos em nossa mente são imagens que acabam se transformando em toxinas contra nós mesmos. Porque nós criamos essas imagens, projetamos e ficamos então visualizando, fazendo comparações, alimentando cada vez mais cada história que é apresentada para nós, né? Então, ela tem ali uma função dupla. Primeiro, evitar o constrangimento de expor o espírito a esse tipo de ato. Até porque, né, vendo aqui o que nós vimos até agora, vai descrever para nós os atos mais tenebrosos que um ser humano pode praticar aqui no mundo físico. Ou até mesmo no mundo espiritual, né, já que ele também era ali classificado como um obsessor. Então, é como se nós perguntássemos hoje, né, qual é o sentido de nós termos esses filmes de terror que são hoje apresentados para nós. Essas cenas que aparecem na televisão de intrigas, de agressões, de violência, com qual objetivo? Lamentavelmente é satisfazer em nós esses instintos primitivos que nós ainda temos. Basta lembrar que nós temos filmes, novelas que se destacam pela intensidade da violência, muitas vezes até do erotismo que é apresentado, das intrigas, e isso gera uma audiência enorme, mostrando exatamente aquilo que nós desejamos. Então é mais ou menos a lei da oferta e da procura. Então esses livros não têm esse propósito, já que a função principal é uma função educativa, e não simplesmente de entretenimento, principalmente num entretenimento dessa qualidade que nós ainda sustentamos. Então, como é colocado para nós, furtamo-nos ao desejo de narrá-la. Simplesmente para nós já é aprendizado. Não há necessidade de nós ficarmos ainda estendendo cada vez mais esses relatos. Então, aqui fazendo um resumo. Brás lembrou aqui, nesta humanidade ainda está na metade do percurso ideal. Brás, que otimismo seu. Eu colocaria no início, né, dessa fase que nós estamos agora. Né, o ideal, eu acho que nós estamos longe ainda desse ideal. Porque nós saímos agora, né, já que a realidade dolorosa que nós enfrentamos hoje choca, né, nos choca de uma forma muito intensa, coisa que não acontecia com tanta facilidade no passado. Mas embora a realidade ainda nos choque, nós ainda gostamos da ficção dessa realidade. Então você não gosta de assistir a violência na rua, mas você assiste a um filme que tem violência. A gente não gosta das barbáries que nós encontramos de destruição, mas nós gostamos de ver filmes, programas de televisão que mostrem isso. Nós não gostamos da violência que acontece nas ruas, das pessoas se agredindo, mas nós assistimos na televisão esportes em que as pessoas estão se agredindo. Então nós estamos saindo daquela fase primitiva em que nós vivíamos, né, no nosso dia a dia essa realidade violenta, para viver isso na teoria, na ficção. Então nós estamos ainda alimentando tudo isso. Me recordo de um livro que eu li, já comentei com vocês várias vezes essa passagem, que os espíritos falavam sobre o entretenimento que os desencarnados têm. Né? Que entretenimento seriam esses? O plano espiritual não é só trabalho. O espírito também busca aquilo que ele gosta, aquilo que para ele é prazeroso, de entretenimento, de estudo, de realizações e tudo mais. E aí então o espírito dizia assim que muitos, né, a grande maioria dos desencarnados, acaba ficando entediada no plano espiritual, porque lá não tem aquilo que elas gostam. Não tem os filmes, não tem as músicas, não tem os esportes, não tem as atividades. Né? Exato, então até mesmo nesses sarais, vamos dizer assim, de músicas que proporcionam elevação espiritual no plano espiritual, ali muitos ficam entediados, porque não é esse tipo de melodia que nós curtimos ainda. Né? Então, assim, as encenações, as danças, as músicas, tudo aquilo que os espíritos vivenciam em termos de prazer, para nós é absolutamente insatisfatório, pelo menos nessa condição em que nós nos encontramos ainda.
A Sandra lembrou, outro dia estava zapeando canais de filmes e acabei desistindo, porque só tinha filmes de ação e violência. É o que mais se tem hoje, né? Lamentavelmente, né? Mas vamos lá, né? Com o tempo a gente vai mudando, né? Como eu falei para vocês, é a lei da oferta e da procura. O dia que um filme de violência for lançado e não tiver audiência, né? Não tiver ali a presença do público nos cinemas e nos canais, aí então os produtores vão desistir desse tema. Mas enquanto eles continuarem, os cinemas estão lotando, né? Lamentavelmente. As músicas mundanas não servem por lá, né? Servem nas baixas faixas vibratórias, né, Brás? Ali o que nós mais temos ali são aqueles que gostam. A Sandra colocou, eu fiz uma pesquisa, 99% das músicas altas não são do meu gosto, né? Pois é, eu ainda gosto de muita coisa, né? Mas vamos lá, né? Faz parte ainda, mas com o tempo a gente vai mudando. A Angelina colocou, nunca gostei de assistir filmes de ação e violência, né? Pois é, ainda faz parte do nosso currículo ainda, mas vamos lá. Como eu falei para vocês, né? Intriga, violência e erotismo são os 3 temas que nós mais gostamos aqui no nosso mundo hoje, né? Então, enquanto houver esses temas, né, nós estaremos ali presentes. Continuando, vamos lá. Desde os primeiros anos da juventude, fora Agenor Perfalva, filho indócil e esquivo à ternura e ao respeito dos pais. Não reconhecera jamais nas solicitudes de que era alvo. Seus pais seriam escravos cujo dever consistiria em servi-lo, preparando-lhe com digno futuro, pois era ele o senhor, isto é, o filho. Então aquela história do filho ditador, né? Na intimidade do lar mantinha atitudes invariavelmente despóticas, hostis, irreverentes, cruéis. Fora do lar, porém, prodigalizava amabilidades, afabilidades, gentilezas. Insubmisso a toda e qualquer tentativa de corrigenda. Aqui eles estão, então, listando, né, os tópicos que vão fazer um registro de quem era esse filho. Desejosos de lhe garantirem futuro isento de trabalhos excessivos nas duras lides dos campos agrícolas, que tão bem conheciam, e sabendo ao demais ambicioso e inconformado com a obscuridade do nascimento, arrojaram-se os heróicos genitores a sacrifícios imensuráveis, mantendo-o na capital do reino e pagando-lhe os direitos para a aquisição de um lugar na companhia dos exércitos do rei, visto que não sentira atração para a vida eclesiástica, desencantando logo de início o ideal paterno. Aqui a gente já falou sobre isso também. Era muito comum naquele período, século XVII, século XVIII, em que as famílias se sentiam extremamente honradas em terem filhos em 2 posições, nos exércitos e na igreja. Muitos deles iam para esses 2 ambientes sem qualquer tipo de vocação. E aí se tornaram espíritos absolutamente infelizes, cometendo, né, grandes equívocos, principalmente na vida eclesiástica, né, já que exigia, né, uma vocação, valores, né, que geralmente as pessoas não possuíam, mas iam muito mais por status. Basta a gente ler um pouquinho da história, lá no século XV, século XVI, nas histórias da própria igreja, que nós encontraremos ali pessoas que ocupam posições, né, elevadas, né, dentro da hierarquia da igreja, sem qualquer tipo de vocação. E aí tiveram registros na história, né, bastante negativos por aquilo que vivenciaram. E continua. Pretendera antes a carreira militar, mas concorde com as aspirações mundanas que o arrebatavam e que facilitaria ao demais o ingresso em ambientes aristocráticos que invejava. Envergonhara-se da condição humilde daqueles que lhe haviam dado o ser e revelado abnegadamente por sua vida e bem-estar desde o berço. Repudiou um honrado nome paterno de Perfalva por outro fictício que melhor retumbasse a ouvidos aristocratas, proclamando-se mentirosamente descendente de generais cruzados e nobres cavaleiros libertadores da Espanha do jugo árabe,
né, que falando sobre aquelas cruzadas, né, principalmente na Península Ibérica, onde os muçulmanos, né, acabaram invadindo ali pela África, e depois houve aquela cruzada para a expulsão desse grupo de lá. Com o falecimento do velho pai, a quem não visitara durante a pertinaz enfermidade de que fora vítima, desamparou desumanamente a própria mãe. Arrebatou-lhe os bens, sorveu-lhe os recursos com que contava para a velhice, esquecendo-a na província sem meios de subsistência. Fê-la verter as inconsoláveis lágrimas da desilusão em face da ingratidão com que a brindara, quanto mais a vira carente de proteção e carinhos, legando-a a dolorosa via-crucis de humilhações pelo domicílio de parentela afastada, onde a mísera representava estorvo indesejável. Negou-se recebê-la em sua casa de Madrid, pobre velha rude no trato, simples no linguajar, rústica na apresentação, pois era sua casa frequentada por personagens destacadas entre a alta burguesia e a pequena nobreza, em cuja classe contraíra matrimônio, fazendo-se passar por nobre. Encaminhou-a secretamente para Portugal, visto que teimava a pobre criatura em valer-se da sua proteção na miséria insolúvel em que se havia sussobrar. Enviou-a a um seu tio paterno, que havia muito se transferira para Porto. Fizera-o, porém, aéreamente, sem se certificar do paradeiro exato do aludido afim. Sua mãe, assim, não lograra localizar o cunhado, que ali já não residia, e perdera-se em terras lusitanas, onde fora acolhida por favor pelos compatriotas piedosos. Escreveram-lhe os mesmos compatriotas, participando-lhe a angustiosa situação da genitora, que novamente lhe implorava socorro. Não respondera, desculpando-se perante a consciência, com determinada viagem que empreenderia dentro em breve. Com efeito, alimentando ideias desmedidamente ambiciosos, transferira-se para a América longínqua, abandonando até mesmo a esposa, a quem iludira com falaciosas promessas, e a fim de furtar-se a consequências de revoltante caso passional, no qual, mais uma vez, assumira a qualidade de algoz, seduzindo, vilipendiando e até induzindo ao suicídio pobre e simplória donzela de suas relações. Desinteressando-se assim completamente de sua mãe, abandonou-a para sempre, vindo a infeliz velhinha ao extremo de arrastar-se miseravelmente pelas vias públicas, à mercê da caridade alheia, enquanto ele prosperava na livre e futurosa América. Eram quadros dramáticos e repulsivos que se sucediam em cenas de um realismo comovedor, angustiando-nos a sensibilidade, desgostando os mentores presentes, que abaixavam a fronte entristecidos. Agenor, porém, que a princípio parecera sereno, exaltara-se gradativamente, até o desespero, e chorando compulsivamente, agora bradava em gritos alarmantes que o poupassem e dele se compadecesse o instrutor, repelindo as visões como se o próprio inferno ameaçasse devorá-lo, o semblante com gesto enlouquecido por suprema angústia, atacado da fobia 100 vezes torturadora dos remorsos. Não, não, meu mestre, 1000 vezes não, vociferava entre lágrimas e gestos dramáticos de desesperada repulsa. Basta, pelo amor de Deus. Não posso, não posso. Enlouqueço de dor, meu bom Deus. Mãe, minha pobre mãe, perdoa-me. Aparece-me, minha mãe, para eu saber que não amaldiçoas o filho ingrato que te esqueceu, e me sentir possa aliviado. Socorre-me com a esmola do teu perdão, já que não posso ir onde estás a suplicar-te, pois vivo no inferno, sou um réprobo, condenado pela sábia lei de Deus. Não posso mais suportar a existência sem a tua presença, minha mãe.
as mais angustiantes saudades desorientam o meu coração, onde tua imagem humilde e vilipendiada por mim gravou-se em caracteres indeléveis sob os fogos devoradores do remorso pelo mal que contra ti pratiquei. Ó, venha o teu vulto triste clarear as trevas da desgraça em que se perdeu meu miserável ser, envenenado pelo fel de tantos crimes. Aparece-me ao menos em sonhos, ao menos em minhas alucinações, para que ao menos eu obtenha o consolo de tentar um gesto respeitoso para contigo, que suavize a mágoa insuportável da tortura que me esmaga por te haver ofendido. Aparece-me para que Deus, por ti, perdoar-me possa todos os males de que vilmente te cumulei. Perdão, meu Deus, perdão. Fui um filho infame, ó Deus clemente. Sei que sou imortal, meu Deus, e que tu és a misericórdia e a sabedoria infinitas. Concede-me, então, a graça de retornar à terra, a fim de expurgar da consciência a abominação que a deturpa. Deixa-me reparar a falta monstruosa, Senhor. Dá-me o sofrimento. Quero sofrer por minha mãe, a fim de merecer o seu perdão e o seu amor que foi tão santo e o qual não levei em consideração. Castiga-me, Senhor Deus. Eu me arrependo. Perdoa-me, minha mãe, perdoa-me. Retirou-se o lente sábio da faixa lucilante da fronte. Levante-te, Agenor Peflauva, ordenou o autoritário. Levantou-se o desgraçado cambaleante, olhos desvairados, como atacado de embriaguez. Haviam cessado as visões. Inconsolável, porém, ele, mísero, furioso, consciente, rojou-se de joelhos, cobriu as faces transtornadas com as mãos crispadas e deixou continuar o pranto, vencido pelo mais impressionante desalento de que me fora dado presenciar em nosso instituto até aquela data. Olivier de Guzmán não interveio, tentando consolá-lo. Apenas levantou-o e, amparando-o paternalmente, reconduziu-o aos seus apartamentos. Em ali chegando, recompôs sobre a mesa de estudo um grande álbum, cujas páginas dir-se-iam amarfanhadas, e numa folha em branco escreveu um título e um subtítulo cuja profundidade balançou nossa alma num frêmito de grande, de penosa emoção. Tese: o quarto mandamento da lei de Deus. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Relação dos deveres dos filhos para com os pais. Aqui é aquela terapia que eu falei para vocês, aquela anamnese que ele fazia constantemente através dessas anotações. Aqui nesse caso, né, Tic-Teco, a gente viu esse relato, né, que para ele era um verdadeiro tormento, mas dá para a gente imaginar, né, quantas e quantas histórias ficam registradas na consciência de tantas pessoas e que depois para elas certamente é o inferno mais vivo que elas podem vivenciar. É aquele inferno que ela não tem alívio, né, aquela chama que realmente queima, é a chama da culpa, do medo, né, principalmente. Em seguida, afastou-se, não mais articulara numa palavra. Outro discípulo esperava-o. Aqui a gente fala de Olivier de Guzmán, né, que era aquele trabalhador que tinha tratado direto com ele. Nova tarefa requisitava seus desvelados desempenhos. Padre Anselmo torceu o botão minúsculo do aparelho. Findara igualmente a nossa visão. Padre Anselmo, a gente lembra, era o diretor dessa torre de vigia, desse departamento que acolhia, né, esses espíritos nessa condição tão grave. Não me pude conter e, quase mal-humorado, perquiri. Com que então deixam um infeliz assim desamparado, entregue a tão desesperadora situação? Haverá em tal gesto suficiente caridade da parte dos obreiros da magnânima legião que nos acolhe, incumbidos de sua proteção? Aqui ele fala exatamente porque o espírito, então, depois de passar por essa tortura,
moral, ele ficou então deixado ali sozinho no quarto, no apartamento, né, no alojamento onde ele estava, ali remoendo as próprias lembranças, né? Então ele achou isso uma situação indigna. Carlos e Roberto sorriam vagamente, sem responder, enquanto o velho sacerdote iniciado satisfazia bondosamente minha indiscreta ansiedade. Os mentores conhecem minuciosamente os seus discípulos e as tarefas a que se dedicam. Sabe o que fazem, quando... De outro modo, quem vos disse que o penitente ficará só e desamparado? Ao contrário, não se encontra sob a tutela maternal de Maria de Nazaré? Quando os portões da fortaleza se fecharam sobre nós, a fim de iniciarmos a marcha de retorno, ouvíamos ainda ecoando angustiosamente em nossas mentes atordoadas a grita do mau filho entre as convulsões rádicas do remorso. Perdoa-me, minha mãe, perdoa-me, ó meu Deus. Aqui então nós finalizamos esse capítulo 2, que fala sobre os arquivos da alma, né, exatamente porque a personagem aqui que ficou destacada foi exatamente esse Agenor. Então, falando sobre os trabalhos que são realizados nesse departamento, a forma que os espíritos trabalham para que haja essa mudança de postura a partir dessas reflexões a que os espíritos são induzidos a fazer. Então, aqui nós vimos um caso grave, né? Como eu falei para vocês em outros estudos, é sempre importante a gente lembrar a função dessas obras. Embora o livro traga para nós o relato, né, de uma experiência específica vivida por um espírito num determinado ambiente, presenciando determinada circunstância, ele serve para nós de base para analisarmos outras tantas e tantas situações. Casos como esse, de fazer com que os espíritos tenham essa reflexão, né, e também a busca dessas memórias tão antigas, apagadas, né, aparentemente que se encontravam, isso acontece também nas reuniões de desobsessão. Quantos obsessores chegam como acusadores e depois saem, né, como pacientes completamente transformados e transtornados diante do passado, que acaba ficando, que acaba se revivendo, né, em suas memórias. Então nós temos ali a regressão de memória que é feita tanto entre os obsessores, também lá no próprio plano espiritual, nessas instituições que acolhem esses espíritos ainda nesse estado tão perturbado, né, ou nesse estado tão desequilibrado. Então nós vemos assim que nada melhor do que fazer um espírito modificar a sua postura do que recordar o seu passado. E isso faz com que não apenas aqueles espíritos sofram pelos seus erros, como também se lembrar do passado acaba sendo um grande alívio para aqueles espíritos que viveram o bem, né, em suas caminhadas. Lembra Chico Xavier que ele dizia, quando ele dizia que o bem que você faz será seu advogado onde quer que você esteja. Então muitas vezes espíritos que desencarnam numa condição de culpa muito grande acabam sendo aliviados exatamente pelas lembranças positivas daquilo que eles fizeram em suas vidas. Então, na verdade, né, nós somos ali aprendizes que estamos submetidos a uma pedagogia divina que faz com que nós aprendamos com as nossas próprias escolhas, com as nossas próprias ações. E aqui então, nesses arquivos da alma, nós vimos aqui um espírito que passa por esse processo, né, como nós vimos aqui, foi apenas o início desse processo de transformação, em que foi mostrado inicialmente a sua história com sua mãe, a história com sua família, mas nós temos ainda, né, todos os suicídios que ele provocou, as lesões afetivas que ele provocou, como nós vimos aqui que ele era chamado ali de sedutor. A mesma coisa acontecia também com o seu próprio suicídio. Então, olha quanta coisa ele teria que rever ainda. Isso que nós vimos agora e a intensidade
dessas lembranças foi apenas o primeiro capítulo desse trabalho que se iniciou. Aí a gente imagina, se um espírito não se transforma diante de tudo isso, ele realmente, somente na prática, diante de um grande sofrimento, ele vai conseguir se transformar. Como fora proposto, né, lá no início, aquela ideia de que ele poderia vivenciar uma reencarnação em outro mundo, fora do nosso planeta, numa condição mais primitiva. Ou mesmo, como encarnado, nas circunvizinhanças da Terra, né, como foi colocado lá por Camilo. Então, né, ou foi apresentado a Camilo. Né? Então ele poderia simplesmente ser expurgado do nosso planeta, para vivenciar de uma forma separada. Ou vivenciando agora, passando por esse processo. E como foi ali uma orientação, uma solicitação feita diretamente por Maria a esse departamento, como nós vimos ali, foi uma solicitação direta dela para que essa instituição utilizasse todos os recursos possíveis para transformar esse espírito. Dá para a gente imaginar então, né, o trabalho que eles estão fazendo, mas se por acaso ele se recusar, certamente ele será então levado a uma condição mais dolorosa, sem dúvida nenhuma. Né? Deixa eu ver aqui. Mas é mesmo tic-teco, né? Na verdade, assim, o que a gente coloca é que esse espírito ele acaba ficando recluso, porque na verdade, quando nós analisamos aquilo que acontece na nossa sociedade hoje, quando falamos, né, da penitenciária, né, como o próprio nome diz, a penitenciária é onde o espírito passa uma penitência. A sua principal penitência é ele não ter o direito de conviver em sociedade. Então o princípio fundamental, quando se aprisiona o indivíduo que comete um crime desse, dentro do campo moral, é protegê-lo de si mesmo. E não necessariamente proteger a sociedade. Porque ele merece, né, todo o cuidado, toda a atenção, porque é um processo educativo. Tanto que chama penitenciária. E esse isolamento faz exatamente que, ele sendo protegido dele mesmo, que ele não recorra a novas falhas. Que ele não volte a cometer os erros, agravando cada vez mais a sua condição. Então, quer dizer, aquilo que ele já vivenciou já é o suficiente. Para ali, ele fica agora ali isolado, fazendo aquele trabalho de recuperação, para evitar que ele, né, piore mais ainda a sua condição. Então, pessoal, fechamos por aqui o nosso encontro de hoje. Nós paramos aqui, então, no capítulo número 3, agora vamos iniciar o número 3, intitulado O Manicômio. Então nós vimos o que acontece no hospital, quais eram as condições daqueles indivíduos no hospital, como foi o caso de Camilo. Vimos agora na torre de vigia, que é onde existem ali os espíritos mais graves. Vamos para o manicômio, que é onde nós vamos encontrar aqueles espíritos mais perturbados, que alcançaram aquela condição de loucura devido ao ato que praticaram, todos eles, né, no caminho do suicídio, já que essa é uma instituição que lida com esses indivíduos. Então nós estamos conhecendo aqui, né, as diversas esferas de tratamento para esses espíritos. Amoroso, bom dia. A Nigerina colocou, né, se fosse bem compreendido, deveria ser assim na Terra. Na verdade, né, os valores que sustentam a nossa sociedade, eles são valores que, embora sejam valores nobres, são valores muito focados ainda na nossa vida material. Ou seja, tudo que nós fazemos, nós pensamos no agora. Nós não pensamos na imortalidade do espírito, na possibilidade que o espírito tem de se recuperar e tudo mais, né? Então, você pensa no indivíduo que ele comete aquele erro, deve ser punido por esse erro e pronto. Não pensamos que futuramente ele poderá ter uma postura diferente. Então, pelo fato de nós ainda não termos essa visão mais ampla da nossa própria natureza, nós ainda vivemos de uma forma muito pragmática. Ou seja, nós aplicamos a praticidade. Então é muito mais prático nós isolarmos uma pessoa que comete um crime do que nós pensarmos em educá-la. Porque isso demandaria um esforço, muito mais um esforço moral. Porque você deveria olhar para um indivíduo que comete um crime com caridade, coisa que nós não fazemos aqui. Nós temos dois exemplos muito claros disso hoje,
3 exemplos, só para a gente lembrar daqueles indivíduos que marcaram de uma forma muito negativa a nossa sociedade. Primeiro, a Rosana Richthofen, Susana Richthofen, né? O que ela fez? Ela cometeu aquele crime de assassinar os pais, presa. Cada vez que sai uma notícia em que ela é beneficiada por algum tipo de indulto, por algum tipo de oportunidade de trabalho, rapidamente nós temos manifestações muito negativas. O segundo que nós tivemos na semana passada foi a mãe da Eloá, aquela criança que foi jogada num prédio aqui de São Paulo, e ela então receberia ali uma mudança na pena dela. Rapidamente toda a mídia e todas as pessoas começaram também a se manifestar. E o terceiro que nós encontramos foi, como é que chama aquele rapaz que cometeu o assassinato da Daniela Pérez, daquela atriz? Como é que é o nome dela? Qual é o nome dele? Vocês se recordam? Vocês sabem quem é, né? Enfim, ele então está vivendo a vida dele e tudo mais, também a mesma coisa. Quando começa a mostrar que ele se casaria de novo, também uma notícia recente que saiu, que ele também poderia se casar. Ele estaria se casando ou se casou, alguma coisa assim. Rapidamente a mídia também começou a se manifestar. Olha, fulano está se casando. Então, na verdade, é assim, né? Qual é exatamente ali a forma de lidar com tudo isso? É um trabalho difícil, é um trabalho moral, é um trabalho espiritual que deve ser feito para poder regenerar esses indivíduos, já que eles terão a oportunidade futura de retomar as suas vidas, né, de uma forma produtiva, proveitosa. Guilherme de Pádua, obrigado, Dudu. Então nós temos ali 3 personagens, só citei 3. Só para a gente poder, sem falar ali, né, lá em cima a Sandra lembrou dos políticos agora também envolvidos nesses escândalos. Então a gente pensa de que forma que a nossa sociedade pode regenerar esses espíritos. Mas antes de responder essa pergunta, a nossa pergunta é: a sociedade está disposta a regenerar esses espíritos? É aí então que nós encontramos, né, essa limitação que nós temos ainda, coisa que no plano espiritual nós vemos um trabalho completamente diferente. Por pior que seja o indivíduo, ele estará à disposição. Não sei se é oficial, mas também não me surpreenderia se fosse, mas nós temos uma citação, né, um comentário que é feito sobre uma passagem do Chico, que foi perguntado para ele sobre o Hitler, né, que eu falei para vocês, que o Hitler já não estaria mais aqui no nosso mundo, que ele estaria num outro ambiente, né, numa outra localidade, no nosso espaço próximo, para começar o trabalho de reabilitação. E segundo a citação que foi colocada, é que Gandhi teria se colocado à disposição para poder ajudá-lo nessa reabilitação. Não sei se é uma realidade isso, né, já que nós vemos muitos comentários, mas não me surpreenderia se um espírito da envergadura de Gandhi se colocasse como voluntário para ajudar um espírito como Hitler na sua reabilitação. Para nós pode parecer algo incoerente, algo chocante, mas para a realidade do mundo espiritual, em que todas as ovelhas serão resgatadas, todos os espíritos poderão ser ajudados, auxiliados na sua transformação, isso é algo bastante natural. Somos nós que nos chocamos pela nossa visão limitada que nós temos. Mas fora daqui nós encontramos outras tantas e tantas situações em que mostram esses esforços do plano espiritual para ajudar todos os espíritos, assim como todos nós também